Seja muito bem-vindo ao Comunique-se com a Aline Cast. Nesse podcast, nós discutimos as principais estratégias sobre a comunicação para ajudar você a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Eu me chamo Eric Xavier e eu estou aqui hoje com... Aline Malafaia, muito prazer. O tema do episódio de hoje é como vencer o medo de se expor para ter clientes no digital. Eu acho que a gente podia começar aqui, então, para você explicando para as pessoas o que é o medo de se expor. Nossa, é verdade. O medo de se expor é o medo do julgamento, né, o medo do que vai vir de opinião das pessoas, o medo do que vão dizer. É sempre a primeira coisa que salta, a primeira coisa que as pessoas se preocupam na hora que elas precisam gravar alguma coisa. E é muito interessante, né, porque quando você quer gravar um vídeo, quando você quer comunicar o seu trabalho, seja ele da forma que for, é exatamente porque precisa que as pessoas conheçam, porque você precisa contar para elas a sua história, dizer o que você faz, se apresentar. Mas antes de se preocupar com o seu objetivo, com o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, as pessoas se perguntam e se preocupam: "Mas o que as pessoas vão pensar? O que eles vão falar de mim? O que eles vão achar?". Então, é muito interessante, isso bate muito num lugar de insegurança, às vezes de baixa autoestima, às vezes de ficar com medo de se expor profissionalmente, ou seja, eh, alguma insegurança profissional, porque quando as pessoas às vezes gravam vídeo brincando, elas não ficam com medo da exposição. Mas quando grava um vídeo falando de trabalho, começa a se preocupar: "Nossa, mas sabe, e se eu falar alguma coisa errada?". Ainda nem falou nada errado, mas já está com medo do erro que pode vir. Então, é um processo psicológico muito interessante. Acaba sendo um mecanismo de defesa da gente, sim, porque a gente não é preparado para isso, é uma coisa que eu acho que faz muita falta, inclusive na nossa formação. A gente vê aí todos os grandes líderes, os grandes CEOs, os grandes empresários, os grandes donos de empresa, todos eles têm uma característica em comum que é muito importante, que é a capacidade de falar em público, a capacidade de se comunicar, né. Falar em público, mais até que isso, falar para o público, da maneira como for necessária. Então, a gente antigamente falava muito sobre isso, a pessoa tem que ter habilidade de falar em público. Eu acho que hoje a gente tem que ter habilidade de falar para o público. E o seu público pode estar na internet, ele pode estar ao vivo, ele pode estar num podcast, ele pode estar numa live que você está participando, ele pode estar num programa de TV, né. A gente precisa expandir essa capacidade, essa habilidade para uma habilidade de falar para o público onde quer que ele esteja. Desde, sei lá, TikTok, com uma linguagem diferente, um tipo de vídeo diferente, até uma palestra no TED Talk, por exemplo, que é híbrida. Você tem lá a sua plateia e ela está sendo filmada e está sendo transmitida para muita gente, enfim, ficando na internet para as pessoas acessarem, sempre desde quando o seu conteúdo seja interessante. Então, a gente precisa construir essa capacidade, a capacidade de falar para o público. Acho que isso é fundamental para todo mundo. Se você for olhar, recentemente um dos, líderes lá da XP, que é uma grande corretora de investimentos, ele fez um post falando exatamente sobre isso, sobre o quanto, a capacidade dele de falar em público levou ele mais longe, né, e isso é um fator de crescimento, inclusive, não só para quem está empreendendo, não só para quem quer criar o seu próprio negócio, mas conseguir falar para uma câmera, conseguir falar para um público é uma coisa que é um potencial de crescimento de um profissional dentro de uma empresa, por exemplo. Ele não estaria nessa posição se ele não tivesse essa capacidade, eu garanto. Porque todos os eventos que eu apresento, todas as lives que eu apresento, o CEO, o country manager, enfim, o posto mais alto é sempre ocupado por pessoas que conseguem falar, inclusive falar para os colaboradores da empresa, motivar as pessoas. São pessoas que deixaram o medo de se expor lá atrás e entenderam que essa é uma habilidade de um profissional de sucesso. Uau, que legal. E assim, para você, o medo de se expor e o medo de ser julgado é a mesma coisa? Uma coisa depende da outra? Uma pessoa que tem o medo de se expor, ela necessariamente tem o medo de ser julgado? O que você entende por isso? Olha, eu acho que psicologicamente pode ser que tenha uma diferença entre essas 2 coisas, mas, dentro da minha experiência, dentro da minha capacidade de falar sobre isso como jornalista, como comunicadora, como apresentadora, é muito parecido, tá no mesmo lugar, porque, assim, você não teria medo de se expor se você pensasse que vem um elogio.
As pessoas têm medo de se expor porque elas acham que vem uma crítica. Elas têm o medo da crítica que ainda nem veio, isso é muito interessante, né. Você, além de um exercício de ansiedade, porque você está tirando o seu foco do momento presente. Estou gravando um podcast, estou gravando um vídeo, e está colocando o seu foco lá na frente, o que é que vão achar do que eu falei, e se eu cometer um erro, e se as pessoas não gostarem, e se elas acharem ruim, e se elas falarem mal de mim. Então, é a mesma coisa para mim, porque a gente tem o medo de um julgamento negativo. O que alimenta esse medo de se expor é o medo de uma crítica, de um julgamento negativo. Porque se você muda o seu mindset e começa a pensar, pode ser que não venha uma crítica, pode ser que as pessoas gostem, pode ser que 10 pessoas gostem e uma não goste. Olha a relação, olha a proporção disso. Isso diminui muito o seu medo de se expor. E eu acho que o medo de se expor, ele dialoga muito também com a questão da autoestima da pessoa, né, com a relação dela com a autoimagem, com a relação dela com a assim, um pouco a existência dela no mundo mesmo. Eu acho que quando a gente fala sobre vídeo, esse tema é tão complexo e treinar pessoas para o vídeo é tão complexo, porque isso mexe com a sua concepção de você mesmo através da sua imagem. A gente existe no mundo através do nosso corpo, através da nossa imagem, e a imagem da outra pessoa é sempre a primeira coisa que a gente percebe dela, da mesma forma que a nossa imagem é sempre a primeira coisa que é percebida na gente pelas outras pessoas. A gente tem aquele ditado antiquíssimo de que a primeira impressão é que fica. Eu tenho questionamentos sobre esse ditado, mas as pessoas sempre se questionam nesse lugar, assim: "Será que vão me achar feia, bonita?". Às vezes esse nem é o tema. Eventualmente você está lá falando sobre um trabalho, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, não é a sua beleza que está sendo discutida ali. Não é, e quando a gente fala de beleza, a gente sempre vai falar em referência a um padrão de beleza, que é sempre muito questionável e muito debatível, né, se é que essa palavra existe. Mas, e aí a gente vai falar: "Mais bonito para quem? A partir dos olhos de quem? A partir de que repertório cultural? A partir de que construção imagética? A partir de que referência de mídia? A partir de que opinião?", né. Então, são muitas variáveis e é muito impressionante, porque isso vem tudo para a mesa, quando a gente começa a fazer um trabalho de comunicação em vídeo. Porque eu entendo, Eric, que a partir da falar para o vídeo e falar em público são coisas diferentes. Mas eu entendo que quando você constrói uma capacidade de se comunicar com a câmera, onde você se confronta tanto com todas essas questões que eu estou trazendo, com a exposição, com a sua imagem, com algumas memórias, com as nossas memórias de momentos onde a gente se sentiu exposto, onde a gente se sentiu suscetível a passar uma vergonha, porque é isso, no final das contas, é medo de passar vergonha. E aí, muitas vezes, eu conversando com mentorandos, com alunos, eu ouço coisas do tipo: "Ah, mas eu sou um pouco retraído para me expor, para falar com as pessoas, porque quando eu era adolescente eu tinha muita espinha, então eu escondi o rosto porque eu tinha vergonha das espinhas". Ou: "Ah, eu hoje tenho muita dificuldade de falar em público, porque quando eu era criança, eu fui participar de uma festa de Dia das Mães, me botaram no palco para ler um poema, na hora me deu um branco, eu saí correndo, me escondi no banheiro". Então, na hora de dar o rec na câmera, na hora de subir no palco para falar para o público, todas essas memórias, elas vêm para a gente, porque a nossa cabeça, né, ela é treinada, o nosso cérebro, ele é treinado para tirar a gente das situações onde a gente se sente exposto, desarmado, onde a gente se sente vulnerável. Então, quando você vai dar o rec numa câmera ou vai subir num palco para falar com os seus colaboradores, você é de novo aquele garotinho que esqueceu o texto no Dia das Mães e foi correndo para o banheiro. E isso é uma grande maldade, uma grande crueldade que se faz com as crianças, porque você não treina a criança para estar naquele lugar. Você não treina a criança para lidar com o público. Você não treina a criança para lidar com a falha. Olha, se você esqueceu o texto, não tem problema. Se você esqueceu o poema, você pode só dizer o quanto você ama a sua mãe, mandar um beijo para ela e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da plateia. Você vai para aquela posição com um tiro só, tendo que saber o texto. E aí, o nosso mecanismo de defesa, isso tem algumas explicações, psicológicas, algumas explicações dentro do funcionamento mental da gente. Você começa a se preocupar com uma série de coisas. Na hora que você está em cima de um palco
e se vê, por exemplo, diante de uma plateia pela primeira vez na sua vida, eh, você ativa um sistema de fuga, de medo, porque a gente é um animal social, a gente precisa que as outras pessoas gostem da gente para a gente existir socialmente. Nenhum ser humano é uma ilha, né. E quando a gente nas fases mais ancestrais da nossa existência, a gente de fato só sobrevivia em grupo, né. Sei lá, eu sempre falo, na época das cavernas, se você não tivesse em grupo, você ia morrer, porque a única força do ser humano era a força social, era a força de estar junto. Você não derrota um leão sozinho na selva, você não caça um bicho sozinho, você não cria as crianças sozinha. Você não dorme sozinho numa caverna, não move uma pedra para fechar a caverna sozinho. A gente só chegou onde a gente chegou pela nossa capacidade de colaborar. Isso é muito interessante, porque a gente vive num mundo onde o egoísmo impera, né. Eh, mas a gente só chegou onde a gente chegou por causa da nossa capacidade de fazer coisas juntos. E também da nossa capacidade de comunicação, da nossa capacidade de transmitir conhecimento para as próximas gerações. Isso tem a ver com comunicação, sempre vai ter. Quando o primeiro ser humano decidiu fazer o primeiro desenho na primeira caverna, foi para dizer para o próximo ser humano que vinha depois dele: "Olha, eu já botei a mão no fogo e queima. Que tal não fazer isso?". Sei lá, não sei se agora eu tenho um problema histórico para localizar o que que veio primeiro, se as pinturas ou o fogo. Gente, me ajudem que aí dá um nó na minha cabeça essas coisas. Sou péssima com data. Mas no final das contas é isso, quando os seres humanos se reuniam em torno da fogueira para contar histórias, eles estavam se comunicando, falando em público, transferindo conhecimento e garantindo que as gerações mais novas iam aprender com as experiências deles. E aí você não começa mais do ponto zero, você começa de um estágio avançado. E é isso que a gente tem hoje, é isso que proporciona, é isso que permite avanço tecnológico. Se todo dia a gente precisasse, se a cada geração a gente precisasse redescobrir a lei da gravidade, a gente não tinha saído do lugar. A partir de um conhecimento construído, você avança nesse conhecimento. É por isso que a gente hoje tem o metaverso. É por isso que a gente hoje está estudando a cura do câncer, é por isso que a gente hoje está estudando vacina para HIV. Porque os cientistas que estão estudando isso, eles não partiram do zero. Eles não foram lá isolar o primeiro vírus causador da doença. Então, a nossa sensação de exposição para o grupo e o medo de ser expulso do grupo é muito grande, isso é muito essencial, isso é muito humano. Se eu fizer uma besteira agora, eu tô fora. E aí eu tô sozinho no meio da selva à noite, sem ninguém, sem proteção, sem fogo, sem ninguém para conversar. Então, assim, isso é muito essencial, isso dialoga, assim, diretamente com o que a gente tem de mais humano, isso é lindo. Mas é por isso que é tão difícil, porque é Davi contra Golias, né, é um contra uma multidão. Quando você se coloca na frente de uma plateia, você é um contra uma multidão. É claro que É. você pensa que a primeira coisa que passa na sua cabeça é: "Vou ser engolido". Pô, legal. Muito fera É isso muito aí. foda, né? Aham. E vem cá, você já sentiu esse medo de se expor? Porque quem olha para você hoje em dia fala: ah, não, mas a Aline é comunicadora, ela trabalha com isso, ela não tem problema com esse tipo de coisa. Mas você já chegou a sentir esse medo de se expor, esse medo do julgamento? Já, eu era muito tímida quando era criança, e eu tinha exatamente o medo de fazer uma besteira, que é o medo de todo mundo. E aí, de novo, isso dialoga com histórias muito íntimas, muito pessoais. Eu tinha uma questão, assim, de aceitação com a minha mãe, então, eu sentia que eu precisava ser sempre a filha perfeita. Então, eu tinha sempre muito medo de falar ou fazer alguma coisa errada. Falar ou fazer alguma coisa errada, para mim, quando eu percebia que eu tinha feito ou falado alguma coisa errada, eu começava a chorar copiosamente. O meu mundo acabava ali, porque eu estava arriscando a admiração da minha mãe. Olha como isso vai lá no fundo da alma da gente, né. E eu cresci com essa exigência de perfeccionismo por causa disso. E quando eu era criança, assim, naquela primeira fase, eu era a CDF, calada, zero popular na escola, sabe, zero aquela pessoa que estava sempre né, zero hype, assim, eu era muito tímida, muito retraída, eu tinha muita dificuldade de fazer amizade, eu falava muito em casa.
A brincadeira era que a minha mãe me deu água da chuva de janeiro, porque eu não falava, eu abri a boca e nunca mais calei. Mas isso em casa, eles faziam isso com as crianças. Antigamente, quando a criança não falava, dava água da chuva de janeiro. Eu não sei a origem disso. Até isso eu tomei porque eu não falava, gente, vocês vejam só. Mas eu falava em casa, né, assim, muito com a minha avó, com meu pai, que conversava muito, tá. Sempre conversamos pra caramba, e isso é uma coisa muito legal para os pais fazerem pelos filhos, estimular conversas e deixá-los à vontade para falar, para serem ouvidos, fazer com que eles se sintam seguros para expressar as opiniões deles e fazer com que eles se sintam seguros, inclusive para errar. A gente tem uma coisa que trava as pessoas, que é outra chavinha que a gente tem que mexer quando a gente vai fazer treinamento para falar em público e para o vídeo, que é o cala a boca. Quem nunca ouviu um cala a boca? Tenho certeza que você já foi repreendido pela sua família em alguma situação em que você falou alguma besteira, porque criança fala besteira, gente. Adulto fala besteira. Político fala besteira. Por que criança que está aprendendo, que está conhecendo o mundo, que está lidando ainda com as regras sociais, ainda está aprendendo a ter o senso do que se fala, o que não se fala em cada lugar, do que se comenta na frente de determinadas pessoas, enfim, esse jogo, esse malabarismo social, ele é muito difícil. E as crianças falam muita besteira, né, assim, não falam muita besteira, eu vou refrasear isso. As crianças acabam correndo muito mais, incorrendo muito mais no risco de falar coisas que não se falaria naquele momento, né. Eu lembro de um meme que eu assisti esses dias não, algum desses dias, que era um casamento. E aí a menina era daminha, e ela tinha que entrar, sei lá, se era com aliança, se era com flores. E aí ela entrou chateada, porque ela não queria fazer aquilo. Aquilo é bonito para adulto. A gente acha fofo, acha lindo, mas não é toda criança que tem essa relação de achar aquilo lindo. Ela estava de saco cheio, ela não queria estar ali, ela queria estar correndo, brincando, comendo brigadeiro, sei lá, ela queria estar fazendo qualquer outra coisa, em casa brincando de boneca. E aí ela entrou na igreja dizendo: "Eu só vim porque meu pai me obrigou". E obviamente todo mundo deu gargalhada, e foi a coisa mais linda do mundo, entendeu? Porque você vê que a criança estava ali fazendo contrariada e isso é um absurdo. Do ponto de vista da psicologia, da criação, isso é uma falta de respeito imensa com a vontade da criança. E aí ela mandou essa, assim, em alto e bom tom para todo mundo ouvir: "Só vim porque me obrigaram, só vim porque meu pai mandou", um negócio desse. Eu tenho certeza que naquela situação, se a mãe tivesse do lado, ela teria dito: "Cala a boca, não fala isso". E aí, Levou aquele beliscão do lado, né? ela levaria, né, ela não levou porque a mãe não estava junto. Mas esse "cala a boca, não fala isso", coloca a gente num lugar de insegurança muito grande, porque você está aprendendo. Como é que você sabe o que que pode falar em que momento? E aí a gente ouve tanto cala a boca menino, tanto cala a boca menina, que a gente de fato cala. A gente passa a ter medo de falar coisas na frente das pessoas que não deveriam ser ditas. Até que a gente consiga de fato aprender esse trato social, aprender essa dinâmica, né. Então, isso vira uma chave na gente, a gente passa a ter muito medo de falar. E é É, óbvio que quando você tem que falar para um vídeo, que sei lá quantas pessoas vão assistir, isso sai do seu controle. Quando a gente tem que falar para uma plateia, esse cala a boca menino, ó, ele tá aqui, ele tá no seu cangote. Vai falar besteira, cuidado para não falar besteira. E se você falar não sei o que, seu chefe tá ouvindo. Sabe, é muito delicado, a gente precisa construir essa segurança, a gente precisa construir esse caminho, a gente precisa testar, a gente precisa, eh, treinar um raciocínio ágil, né. Ontem eu estava conversando com uma maquiadora, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né, "Ah, eu não consigo gravar vídeo". E aí você olha que interessante, ela não consegue gravar vídeo para o Instagram dela de maquiagem, que é a profissão dela, mas ela tem um TikTok com um monte de seguidores, onde ela comenta sobre curiosidades, coisas que ela achou interessantes, curiosas na vida. Sei lá, então hoje eu descobri que o nosso medo de falar em público tem a ver com a nossa ancestralidade. Ela achou isso interessante, ela vai lá, grava um vídeo para o TikTok e não tem problema. Mas quando ela grava falando do trabalho dela, ela não consegue. Ela até brincou
que ela vai entortando a boca. Ela brincou dizendo que vem um derrame, que ela começa a rolar, daqui a pouco ela tá falando assim. Eh, e 2 coisas para comentar aí, aliás 3. Coisa um, olha como a questão do trabalho coloca a gente num lugar de medo muito maior, porque o que ela faz como hobby, onde ela não está arriscando a credibilidade profissional dela, ela faz de boa. Coisa número 2, é o que eu chamo de ponto de escape de tensão. A tensão ela escapa para algum lugar do nosso corpo, a gente está ali tanto tentando administrar essa tensão, ela vai para algum lugar do nosso corpo que a gente nem sabe. Na vida, ela não conversa travando uma parte da boca, mas é o corpo dela dizendo para ela: "Não fala". É o corpo dela dizendo para ela: "Ó, vamos ficar aqui no quentinho, no confortável, no protegidinho, porque vai que você fala uma besteira e perde seu emprego", né, é o nosso inconsciente. E número 3 é onde a gente precisa ir aprendendo a medir o que que a gente pode falar, o que que a gente não pode falar e a olhar o mundo em volta. Eu acho que aí a gente precisa sempre trazer um exercício de empatia. Ela brincou comigo: "Vamos ver se você consegue consertar o meu derrame", eu falei: "Consigo". Só que eu acho que a gente não pode falar isso nem brincando, porque tem pessoas que de fato sofreram um derrame e têm uma paralisia, né, num lado da boca. Ah, era ok falar isso alguns anos atrás? Não, nunca foi ok, porque sempre tinha alguém que estava se machucando com isso. Mas hoje, quando a gente fala em público, para o vídeo e tal, a gente precisa levar isso em consideração também, sabe. E a gente precisa ter a humildade de saber que a gente está sempre aprendendo e sempre se revisitando. Eu aprendi uma expressão chamada, comunicação esquizofrênica, que fala sobre estar desfocado. Até um belo dia que eu falei isso numa live e uma amiga me mandou uma mensagem e falou: "Poxa, Aline, não fala assim, o meu pai tem esquizofrenia". Então a gente precisa, isso traçando um paralelo entre aquela história de: "Mas como eu sei o que falar?". A verdade é que, assim, a gente vai aprendendo, a gente vai estabelecendo parâmetros, mas a gente também precisa tomar cuidados e estar aberto a se revisitar, né. E aí eu passei a falar comunicação desfocada. Normalmente as pessoas colocam o foco nelas mesmas. "Eu estou falando, parem para me assistir". O foco da comunicação não é em quem fala, é em quem ouve. Não é um exercício de vaidade, não é um exercício de se dar importância. O foco é em quem ouve, é em quem escuta. Então, assim, a partir do momento que eu falo "X", o que que isso vai provocar nas pessoas que estão ouvindo? E assim, por que, na sua opinião, é tão importante as pessoas que querem empreender, né, de vencer esse medo de se expor? É fundamental, porque nunca na vida a máxima do chacrinha, quem não se comunica se trumbica, fez tanto sentido. A gente vê que hoje o grande motor do consumo é a internet. A gente tem lojas que só existem online, por exemplo. E a internet, ela derruba barreiras, né. Então, assim, se eu acabei de abrir uma loja, eu tenho o mesmo potencial de ir para a internet e divulgar o meu produto, o meu serviço, como uma marca internacional. Claro que guardadas as devidas proporções de alcance, capacidade de investimento em tráfego pago, capacidade de uso das ferramentas de otimização de busca, de algoritmo e tal. No fim das contas, se uma pessoa digita hashtag roupa de ginástica, ela vai chegar na Labela Máfia, que é uma famosérrima, e vai chegar na Aline Malafaia Fitness, desde que eu esteja produzindo um bom conteúdo e sabendo usar o algoritmo a meu favor. Né, esse é um ponto, essa é uma perspectiva. A outra é uma validação de credibilidade. Então, assim, se eu quero fazer compras para me manter no mesmo exemplo, se eu quero fazer compras e alguém me indica uma loja, Aline Malafaia Fitness, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no Instagram para ver se aquela loja existe mesmo, para ver se ela entrega mesmo, para ver os comentários das pessoas que já compraram. Então, se você hoje não está na internet, você não existe no mundo offline. Se eu indico para você, uma dentista para fazer uma limpeza de tártaro, eu troco o meu nome, Eric, se você não vai entrar no Instagram para olhar o perfil dela. Uhum. Não, isso é muito verdade. E assim, eu acho que traçando um paralelo com isso aí que você falou,
É muito aquela coisa, a pessoa que vai abrir um negócio hoje, um pequeno negócio. Bom, uma das primeiras coisas que elas fazem é, às vezes, entrar no Google e preencher aquele formulário do Google Meu Negócio. Então, eu acho que, assim, a questão de você estar em frente à câmera, né, divulgando o seu trabalho, produzindo conteúdo, é tão importante quanto você preencher esses dados lá do Google Meu Negócio para a pessoa te Você encontrar. tem razão, você tem razão, você tem razão. Foi muito bom esse paralelo. Eh, Porque isso valida o seu negócio, isso valida a sua credibilidade, isso valida a sua autoridade, isso valida a sua seriedade. E quando você está lá mostrando a cara, de peito aberto, significa que você não tem motivo para se esconder. Quando você chega numa loja, eu cometi esse erro. Estava no meio da pandemia, chegou um anúncio para mim, eu tenho loucura com pijama, né. Todos os meus parecem um pano de chão, mas eu tô sempre comprando e adoro. Aí eu falei: "Nossa, eu não tenho um pijaminha bonitinho, né". O crush chega em casa, eu tô com camisa velha, furada, manchada. Aí me apareceu, os algoritmos são incríveis, a inteligência de dados é incrível, me apareceu um anúncio de uma loja que vendia um kit, assim, era uma camisola, um hobby, que antigamente tinha um nome diferente, esqueci. É penhoar, minha avó chamava de penhoar. Tinha uma camisola toda bonitinha, um penhoar, tinha um conjuntinho com a blusa e o shortinho, aí também tinha a calça. Falei: "Nossa, que graça", escolhi lá uma cor grafite, falei: "Chique, elegante, vai ficar um luxo, imagina". Acordar de manhã, pegar o meu penhoar, estou me sentindo no Leblon, na novela do Manuel Carlos. Chegou na hora eu olhei, achei o preço bom, tal, não sei o quê, achei que eu estava fazendo um negócio da China, comprei. O produto chegou aqui em casa, era um lixo, de ruim. Parecia feito de plástico, o tecido era muito poliéster, o toque era ruim, era feio, era mal acabado, a costura era torta. Aí caiu a minha ficha, eu falei: "Cara, como eu sou idiota, né". Porque assim, o mínimo que eu tinha que ter feito era ter ido na página deles, no Instagram. Quando eu cheguei na página do cara, era uma página que ele montou, sei lá, 2 meses antes de eu comprar, ou seja, era uma coisa nova. Isso dá para mim que informação? Que ele fez aquela página só para anunciar, e que provavelmente ele já teve outra tirada do ar. Hoje em dia é um ativo de credibilidade o tempo que você está na rede social. Então quando alguém me pergunta: "Ah, mas eu crio outra", depende, se você já tem uma, eu acho que vale você manter a que você tem. Pela Pela história, pelo tempo que você tem de publicação. Quando uma pessoa entra no meu perfil e vê lá uma publicação de 2012, de quando eu ainda estava apresentando o Shoptime, se a pessoa está me pesquisando, claro, isso tem um peso. Isso mostra que eu tô há esse tempo todo, há todos esses anos nessa indústria vital. Eh, e aí eu cheguei na página dele, ele tinha umas publicações de muito baixa qualidade, e é por isso que eu falo, invista na qualidade do que você posta, porque hoje uma coisa de baixa qualidade na internet é como você chegar mal vestido para trabalhar, né. Imagina, você trabalha num escritório de direito, chega um cliente, você está lá mal vestido, o cliente vai fazer uma imagem, ele vai fazer uma leitura a partir daquilo ali de você, do profissional que você é. E aí eu cheguei lá, tinha umas coisas postadas com péssima qualidade, assim, a logo era de uma qualidade, postada as imagens com uma qualidade ruim, como quem vai printando, vai repostando, vai reaproveitando a imagem, ela vai perdendo a qualidade. Aí, tipo, tinha 15 publicações no mesmo dia para encher o feed, não tinha a cara de uma pessoa, Eric. Isso Caramba. foi o que mais me acendeu uma luz de alerta, que eu falei: "Pronto, me dei mal". Não tinha a cara de uma pessoa. A humanização, a personificação, a personalização é fundamental. A pessoa tem que chegar na sua página, no seu negócio e ver a sua cara. Se ela só vê arte do Canva, se ela só vê post de propaganda, ela vai embora, eu tenho certeza, ela não vai comprar em você, porque ela não vai confiar em você. Ela precisa ver uma cara, quem é que está por trás disso? Quem é que é a Aline?
Verdade. E aí, assim, para eu receber meu dinheiro de volta, devolver foi um inferno, o cara me ameaçou de processo, eu fui no Reclame Aqui, eu reclamei com o Mercado Livre, que intermediava a compra através do Mercado Pago. Eu comentei em todas as publicações dele, achei a página no Facebook, porque ariano dá um boi para não entrar numa dá um boi para não entrar numa briga, mas depois que entra, dá uma boiada para não sair dela. Eu fiquei ora, foi um inferno. Ele só me devolveu o dinheiro porque ele viu que eu não ia parar. E aí, nesse processo, ele trocou de página. Porque eu Uhum. denunciei a página dele ao Instagram várias vezes, dizendo que porque assim, ele falava comigo pelo WhatsApp quando eu fiz a compra, e quando eu reclamei ele parou de me responder. E aí eu entrei na página dele no Facebook na internet. Quando eu cheguei na página dele, a página dele era uma página recorte colagem, que deu para ver que ele nem investiu na construção daquela página. O FAQ era copiado e colado. Não tinha um fale conosco, uma central de atendimento. O único contato que tinha era o WhatsApp de confirmação de pedido, que era o que ele não estava respondendo. Você vê, assim, estava óbvio que era uma empresa que não era séria. Porque, ok, eu não ter gostado da qualidade do produto. Quando a empresa é séria, você reclama, ele te devolve e você tem, inclusive, por lei, a garantia de 7 dias para devolver uma compra da internet, sem nem explicar por quê. Não gostei, não quero mais, me arrependi. É motivo suficiente. Ele não respondia, não respondia, não respondia. Quando ele respondeu, foi para dizer assim: passou o seu prazo. Ah! Gente, é muita canalice, né? Mas isso já estava dito através da comunicação dele. Se eu tivesse olhado antes o Instagram, eu não teria comprado, porque aquele Instagram não só não me passava nenhuma confiança, nenhuma credibilidade, como a partir do momento que eu junto toda essa análise, né, publicações recentes, copiadas e tal, e não tinha uma pessoa dando a cara: "Oi, essa é a minha loja, eu construí essa loja", porque empreendedor, ele trata o negócio dele como um filho. O meu curso Apresente-se é meu filho. Né. Eu sento para falar dele, é igual falar do meu cachorro, eu viro mãe de Missy. Empreendedor pode ser empreendedor do que for, a pessoa começou a falar a vender brigadeiro, ela vai falar do negócio dela com a maior paixão do mundo. E é por essa razão que você tem que estar lá, sim, falando do seu negócio, porque ninguém nunca vai ter a paixão que você tem para falar por você. Você é o melhor porta-voz para o seu negócio. Então, se uma pessoa tem uma loja na internet e não bota a cara dela, ela não tem paixão por aquele negócio. É verdade. E assim, eu sei que a gente falou de bastante coisa aqui, né? Mas se você tivesse que falar um benefício, assim, o maior benefício da pessoa vencer o medo de se expor hoje em dia, qual seria esse benefício? A possibilidade de escalar. Para mim é isso, porque assim, a internet, ela te dá uma possibilidade de escala que nenhum outro negócio no mundo físico te dá. Então, se eu abro uma loja em Botafogo, eu vou atingir a clientela que passa em Botafogo no horário comercial naquela rua. Se eu abro uma loja na internet e eu me proponho a enviar para o Rio de Janeiro inteiro, olha como eu escalei. Uau, Olha como verdade. eu multipliquei, eh, a possibilidade, os potenciais clientes para o meu negócio. Se eu sei usar isso, o céu é o limite, sabe. E aí eu vou escalar até onde eu tiver capacidade de atender. Eu posso vender para o Brasil inteiro. Se eu tiver um sistema de envio internacional, eu posso vender para fora do Brasil, se eu tiver público-alvo lá. Ah, beleza, Aline, mas aí, sei lá, no Canadá as pessoas não usam as mesmas roupas que aqui. Beleza, mas será que em Portugal não usam? Será que na Austrália, que tem um clima parecido, não usariam? E isso sem contar os produtos que são digitais, né, que aí você vende um login e uma senha, você pode vender até para o ET lá em Marte, se tiver internet. É Então verdade. você consegue multiplicar a sua capacidade de falar com o público que você não alcança no offline. E que para você alcançar no offline custa muito caro. Vai ver quanto é que custa fazer um anúncio num jornal, no seu jornal de bairro. Vai ver quanto é que custa fazer um anúncio num jornal de circulação nacional. Vai ver quanto é que custa fazer um anúncio na rádio, um anúncio na TV. Nada contra os veículos profissionais de imprensa, muito pelo contrário, sou jornalista, mas para um pequeno empreendedor, o que você pagaria para fazer um anúncio, às vezes na rádio comunitária do seu bairro, você faz em tráfego pago na internet durante um mês.
você tem anúncio. Eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe, mas assim, a pessoa que. Quanto que você gasta com panfletagem, por exemplo, né? Você pagar o pessoal para poder Não, divulgar o seu negócio com panfleto. panfletagem é um absurdo hoje em dia, gente. Desculpa, com todo respeito a quem trabalha nessa área, porque eu comecei como fazendo panfletagem. Eu comecei como panfletista. Meu primeiro trabalho aos 12 anos de idade foi fazendo panfletagem no Sinal em Madureira. E quanto que você Agora não é recebia para fazer essa panfletagem? R$ 20. R$ 20 o R$ dia, 20 a hora, o o quê? dia. A hora, quem me dera, Eric. Era R$ 20 o dia e eu trabalhava de 7 da manhã às 3 da tarde, eu acho. A gente está em 2022. Não é possível que as pessoas ainda achem que o tipo de publicidade que elas faziam em 97 faz sentido em 2022. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha celular. Ou se tivesse, pelo menos eu não tinha. Naquela época, fazer mala direta, essas coisas, era dificílimo, caríssimo, as pessoas não tinham e-mail. Meu primeiro e-mail eu fui ter com, sei lá, 17 anos, 18. Então, assim, ainda que a gente vá por essa conta, né, pagar R$ 40 por fim de semana, 160 por mês, para a menina que está lá fazendo a panfletagem, ainda que a gente vá por essa conta, ela é uma conta absurda, porque a gente passou 97 para 2022. Como é que eu estou falando com as pessoas do mesmo jeito? Hoje, todas as pessoas, elas têm um celular, de melhor ou pior qualidade, mas todas elas têm um celular. Mesmo que elas usem, a internet do plano de dados, elas têm algum acesso à internet. Por que que eu vou fazer panfletagem para entregar o meu panfleto para 500 pessoas que não interessam, para de repente uma, que é o meu público-alvo, pegar? Porque o panfleto se entrega para todo mundo que está passando. Se eu posso entrar na internet e fazer uma comunicação direcionada. Ou ainda que eu não entenda o suficiente de internet, mas eu faço isso a custo zero. Beleza, então eu vou dar um tiro de canhão na internet. Vou postar lá para chegar em quem tiver que chegar. Você pode fazer isso a custo zero, usando o seu tráfego orgânico. Então, isso sem contar o gasto com papel, isso sem contar que em termos de sustentabilidade hoje, isso já não faz o menor sentido. Você mandar imprimir 1 milhão de panfleto, entregar e aquilo ficar jogado na lixeira, ir para os aterros e a gente não recicla na quantidade suficiente. Então, assim, eu acho que do ponto de vista da sustentabilidade é muito, muito questionável. Agora, você pode criar uma coisa muito legal para ir para as pessoas pela internet, para a sua base de clientes cadastrados. Sabe, eu vejo muito as empresas de construtoras, imobiliárias, fazendo panfletagem nos sinais, entregando para os carros. Aqui na Barra da Tijuca é muito comum, aqui em Botafogo está com muito lançamento, eles estão fazendo também. E é um tipo de panfleto, de papel, muito caro, porque é aquele fotográfico com película que não recicla, porque quando você mistura material não recicla. Uma qualidade de impressão em alta definição, uma coisa magnífica. Para entregar para mim no meio da rua e eu trazer para casa para poder botar no lixo reciclável. Mas a maioria Uhum. das pessoas joga fora na primeira lixeira, nem lê o que está escrito ali. Se você pega esse esforço de produção, esse investimento e cria um vídeo super bacana, bem feito, com qualidade, que se torna e impulsiona ele na internet, dispara para sua base de clientes cadastrados, faz ali um recorte de público-alvo que você quer fazer, que isso vale na internet. Gente, você tem um impacto muito mais positivo. Você consegue chegar numa coisa diferente, você consegue acessar o que a gente chama de efeito "uou", né. Quantas vezes você não se surpreendeu assistindo um vídeo e depois entendeu que aquilo era uma publicidade, era um branded content, era um conteúdo pago? Não, isso é muito verdade, cara. E assim, vamos dizer que a pessoa queira investir em publicidade. Cara, por mais que ela não saiba mexer com tráfego pago, coisa do tipo, ela entra no Instagram, tem lá o botãozinho impulsionar. Tipo, ela precisa gastar É o o quê? R$ 6 promover. por dia? É Então, verdade, é assim, não verdade. justifica, né, que a pessoa utilizar panfleto, né, hoje em dia, cara, com a facilidade que tem ali na palma da mão dela. Verdade, não precisa a pessoa sacar de tráfego pago, mas se ela fizer um bom uso de hashtag, que é uma coisa que as pessoas falam: "Ai, as hashtags acabaram", tá bom, tá bom. Mas se ela fizer, no mínimo, um bom uso de hashtag, ela consegue chegar em gente.
Porque quando eu vou visitar um lugar diferente, fui a Brasília, botei lá no Instagram, hashtag Brasília. Sim, ela não tem mais a repercussão, a relevância que ela já teve, mas ela continua sendo um mecanismo de busca interessante. E vamos lá, custou quanto você ir lá e digitar hashtag Brasília? Zero, né? Custo zero. Tá. E na sua opinião, assim, o que acontece comigo e com o meu negócio se eu resistir a esse medo de se expor, né? Eu não quiser vencer esse medo de se expor. Eu virar e falar assim, cara, eu não quero ficar gravando vídeo, não, porque eu tenho medo de me expor e eu não quero. Eu resisti a essa mudança. O que acontece comigo com o meu negócio, na sua opinião? Vai perder potencial de crescimento. Você vai deixar dinheiro na mesa. Vai perder a chance de conquistar novos clientes, vai perder a chance de construir credibilidade, vai perder a chance de lotar a sua agenda, vai perder a chance de se tornar um profissional de referência. Porque, assim, eu sou jornalista, então, antigamente, quando a gente ia produzir uma pauta, assim, preciso de uma pessoa para falar sobre engenharia. Caiu um prédio, preciso de um engenheiro. A gente tinha uma agenda com vários nomes. A gente tinha isso a gente construía ao longo da carreira, né, como todo profissional. Ou você pedia para um assessor de imprensa, você pedia uma indicação para um amigo. Hoje em dia você vai para a internet. Hum, Hashtag engenheiro. bacana, cara. E aí você pode fazer uma pré-seleção do seu personagem no Instagram. Eu chego lá, encontro um engenheiro que tem um Instagram legal, mas eu vejo que ele não rende tanto no vídeo, não fala bem. Vou para o próximo. É um cartão de visitas, é uma vitrine. O outdoor é o Instagram. O outdoor é o Instagram. Assim, o Instagram, eu estou falando muito dele, porque ele hoje é a rede mais relevante neste sentido. Até mais do que o LinkedIn, né? O LinkedIn é outro lugar onde você pode buscar fonte para falar de diversos assuntos. Então, se eu quero um médico, uma pessoa, uma gerente de RH, eu posso ir no LinkedIn procurar essa pessoa. E aí eu vou escolher com quem eu vou conversar, por exemplo, quem eu vou convidar para o meu evento, quem eu vou convidar para a minha matéria, a partir do conteúdo que eu vejo que ela está produzindo lá. Porque esse Uau. conteúdo valida a capacidade dela. O que você falou É, antes. É questão da validação mesmo, né? É eu olhar para o Instagram da pessoa e ver que ela está produzindo conteúdo. Então, voltando lá naquela sua história lá, quando você fez a compra do pijama, né? Se você tivesse ido olhar o Instagram antes e, por eu não exemplo, ter teria visto comprado. exatamente Eu a não questão teria de comprado. validação que você fala. Exatamente. Confirmação. A gente busca um viés de confirmação, né. Antigamente, quando você queria um médico, você pedia indicação para um amigo. Por quê? Porque esse amigo validava que aquele médico era bom. Você sempre podia abrir a Páginas Amarelas. Quem lembra desse livro, dessa grossura? Mas você pedia indicação para um amigo, porque você queria alguém que validasse aquele profissional para você, que te dissesse: "Essa indicação é boa, esse profissional é bom". Hoje em dia você tem, verificação em 2 etapas para o profissional que você vai contratar. Você pega a indicação com o Eric, mas você vai para o Instagram ver se aquela pessoa é boa mesmo, se você vai É. confiar nela mesmo. E aí, hoje em dia, aí a gente vai falar um pouco também sobre o conteúdo, na questão do marketing de conteúdo, que a gente fala muito do inbound marketing. O marketing, a publicidade mudou muito ao longo dos anos, né. Quando a gente era criança, era: "Não esqueça minha calói, compre batom". Hoje em dia, "Não esqueça minha calói, compre batom", não funciona mais. Hoje em dia, marque sua consulta comigo, porque eu sou a melhor dermatologista do Rio de Janeiro. Não diz nada. Eu vou saber que você é a melhor dermatologista no Rio de Janeiro, porque eu chego lá no seu Instagram e você está dizendo: "Olha, para você ter uma pele saudável, é muito importante você beber água. É muito importante usar protetor solar, e muito importante você não dormir de maquiagem". É o famoso: "Hoje eu vou te dar 3 dicas para cuidar da sua pele que não custam nada". E assim, a gente conversou bastante aqui sobre a questão do medo de se expor, mas sempre surge aquela pessoa que é tímida, né? Na sua opinião, a pessoa que é tímida, ela consegue vencer esse medo de se expor? Consegue, eu era tímida e tô aqui apresentando programa ao vivo na televisão. Então, consegue. Eu acho que é uma construção que passa por esse reforço de autoestima, porque a timidez ela tem muito a ver com um medo extremo de não ser bom o suficiente. Eu já tive nesse lugar, né, em relação à minha mãe.
E depois em relação ao mundo, porque a gente, espelha as relações que a gente tem nos nossos círculos familiares para o mundo, né. Então, claro que consegue, assim, não é uma tarefa fácil. É claro que para uma pessoa tímida vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, assim, e sobre a questão da timidez, você pode continuar sendo uma pessoa tímida e ainda assim conseguir gravar vídeos. Se você conseguir entender a importância de cada coisa no processo. Se você muda o seu mindset para um mindset de maturidade em relação àquilo que ela está fazendo. O conteúdo que eu estou produzindo não é sobre mim, não é sobre as minhas inseguranças, não é sobre os meus medos, não é sobre alguma coisa que me deixa insatisfeito. O conteúdo que eu estou produzindo é sobre um trabalho que eu desenvolvo, sabe. Então, assim, eu acho que vencer a timidez em todos os sentidos, eh, porque a timidez, no final das contas, é essencialmente um medo de exposição. A timidez é um medo do público. É exatamente isso que é a timidez, né. Medo de falar com pessoas novas, medo de ir num lugar que você não conhece, exatamente porque você tem o medo dessa exposição. Eu acho que é talvez o medo de se expor num grau mais elevado e talvez um pouco mais patológico do ponto de vista psicológico, né. Mas isso passa por um empoderamento. Essa é a coisa mais linda de se ver, sabe. Você superar a timidez, superar o medo de se expor, passa por um empoderamento de si, por uma construção de autoconfiança em quem você é, no profissional que você se construiu, na bagagem que você acumula como profissional, na sua capacidade, no seu potencial, profissional, daquilo que você fez na vida, daquilo que você aprendeu, estudou, daquilo que você pode passar. Tem muito professor que tem medo da primeira turma que pega, exatamente por conta do medo da exposição, do medo da plateia, do medo da reação. De novo, um contra uma multidão. O É. medo de ser rejeitado, de ser expulso da tribo, né. Você deu um É. exemplo aí de professor. Eu me enquadro nessa situação. Eu já dei aulas, né? Eu já fui professor de sala de aula mesmo. Cara, eu lembro até hoje, assim, da primeira aula que eu tive que dar, assim, frente aos alunos, eram alunos de baixa renda, né? Era um programa social, mas, cara, eu fiquei muito nervoso, assim, eu tremia ali na frente, tipo, a ponto de escutar as primeiras pessoas ali virando e falando assim, nossa, ele tá muito nervoso, tadinho. E tipo, e eu pensando assim, cara, tô mesmo. Mas olha, aceitar que tá mesmo é o primeiro passo, porque quando a gente nega, a gente não enfrenta o problema. É, não, Então, com uma boa certeza. maneira de lidar com isso é trazer o público para perto, é ganhar o coração das pessoas, é ganhar a simpatia das pessoas. Gente, olha, é a minha primeira vez aqui dando aula, me ajudem, tô um pouco nervoso, porque eu nunca fiz isso, primeira vez, vocês sabem como é difícil para todo mundo. A honestidade para mim é a melhor coisa na vida para a gente superar qualquer dificuldade, qualquer desafio, qualquer situação complicada. De novo, a gente tem uma construção muito negativa, muito empobrecedora, muito castradora com o erro. Você não pode errar, você não pode tirar nota baixa. Eu já te ensinei isso, como é que você ainda não aprendeu? Óbvio que você Cara. constrói na pessoa um medo de errar, e a gente só aprende a partir da experimentação, porque se eu faço as coisas sempre certas, eu só faço o que eu já sei, eu não aprendi nada novo. Aprender uma coisa nova passa pela experiência do erro, Uau, é passa pela verdade. experiência da falha. Então, para a gente superar o medo de se expor, em qualquer situação na vida, você precisa primeiro admitir que você é um ser que vai falhar, que você não sabe tudo, você não é onisciente. A perfeição, eu digo isso sempre, a perfeição não é uma qualidade humana. A Você está perfeição certíssimo. ideal, né. Assim, o ser humano, eu acho que ele é perfeito na sua imperfeição, mas quem é perfeito? Deus. Deus é inalcançável, né, Deus e deuses, né, falando em termos de construção social, né, de construção, filosófica. Os deuses são perfeitos. É isso que faz que os deuses sejam deuses, senão eles seriam humanos.
Muito legal. Então tá, assim, eu já entendi que é importante eu vencer o medo de se expor, porque se eu não vencer o medo de me expor, eu vou ser varrido do mercado, Vai, praticamente. vai, isso vai acontecer. Você vai mais cedo ou mais tarde, assim, eu tenho muitos amigos e amigas que não gravam vídeos. Eu falo: "Cara, você devia gravar, olha quanto conteúdo legal você pode produzir". "Ah, eu até sei, mas eu não quero e tal". Cara, quando me diz: "Eu até sei, mas eu não quero", Eric, a pessoa não está pronta para lidar com isso. E eu não insisto. Eu só pego para dar mentoria quem vira para mim e diz: "Eu já entendi que eu preciso fazer isso". Porque se a pessoa não quer, eu não vou obrigar. E quando você não quer, você não se dedica, você não faz bem feito e tudo vira motivo, tudo vira desculpa, tudo vira procrastinação, sabe. E mesmo com essa decisão de eu já entendi a importância, eu já decidi fazer, ainda assim as pessoas me enrolam. Vamos dizer que eu sou esse aluno super comprometido, eu já entendi, eu quero vencer o medo de me expor. De se Qual é expor. o. É, isso. Qual que é o principal erro que você vê as pessoas cometendo, assim, quando ela toma essa decisão? De, cara, eu vou vencer isso aqui. Qual que é o principal erro que você vê? Achar que pode fazer sozinho. Porque quando você começa a tentar fazer uma coisa nova sozinho, sem buscar informação, e eu não estou falando necessariamente de, eh, fazer um curso, uma mentoria não, eu estou falando de buscar informação mesmo, que seja assistir conteúdo sobre isso. Porque você vai lidar com dificuldades que você não está preparado para enfrentar, e aí você vai parar. No primeiro momento que você pegar um vídeo seu e começar a olhar: "Ai, mas o meu cabelo, mas a minha voz, mas o meu rosto, meu Deus, uma sobrancelha é mais alta que a outra". Ah, você vai parar, você vai travar, você vai estagnar, você não vai conseguir seguir em frente. Então, você precisa de parâmetros, você precisa de balizas, você precisa de metodologia. Quando você vai aprender um idioma, por exemplo, você tem uma metodologia, tem uma progressão ali. Eu tentei estudar francês sozinha, eu não consegui. Por quê? Porque eu não tenho uma metodologia estabelecida, um passo a passo, e eu não tenho uma pessoa me ajudando quando eu tenho dúvida. Porque parar para estudar, se você é uma pessoa disciplinada, autodidata, você consegue. Mas você precisa de alguém para te dizer a hora que a conta deu errada, sabe? Assim, a parte mais importante do meu trabalho é tornar esse um processo divertido. É que deixe de ser sofrido, deixe de ser uma penitência, que inferno, eu tenho que gravar vídeo, para se tornar alguma coisa minimamente que você consegue administrar, mas o meu ápice é quando eu consigo ouvir, é divertido. Eu tenho gente que não gravava vídeo de jeito nenhum, que agora quer gravar documentário. Eu crio monstros, sabe, Eric? Legal. E tá, beleza. Você falou que o principal erro, né, das pessoas é não buscar informação. E como é que você indicaria, então, uma pessoa que quer começar a vencer esse medo de se expor, né? Se eu quiser aprender alguma coisa nova, eu vou aprender com quem faz. E com alguém que fez para alguém, não para si só. Se eu quiser aprender engenharia, eu vou aprender com você, que já trabalhou com isso. Não só estudou, como já trabalhou com isso. Eu não me interessaria em aprender com você se você só tivesse construído o prédio para você mesmo. É muito lógico quando eu falo de um engenheiro, mas não é lógico quando eu falo de apresentação em vídeo. Porque tem muita gente que começou a gravar vídeo na internet em 2000 e, sei lá, 5, quando começou o YouTube, parece que foi 2005, né. Eh, e hoje o cara é bom fazendo vídeo, é claro, ele está treinando há 15 anos, 17, mas ele não aprendeu a técnica, ele não tem a fundação para te ensinar. Você só consegue me ensinar a resolver uma equação de segundo grau, voltando no exemplo, porque você sabe raiz quadrada, porque você sabe potência, porque você sabe somar, dividir, multiplicar, porque você sabe todas as outras operações, né. Eh, se eu não estudei, se eu não aprendi, se eu não trabalhei para outras pessoas, se eu não resolvi problemas, né, porque assim, a parte mais fácil da cirurgia é quando dá tudo certo, você vê que um médico é incrível quando dá errado, e ele consegue reverter, não é? Uhum. Eh, então assim, o profissional, ele não é o cara que faz certo porque faz certo um amador faz por acidente. O profissional, ele é o cara que sabe resolver quando dá um problema. Né. Então, assim, se eu quero aprender maquiagem, eu não vou aprender com a Aline que só maquiou a cara dela.
Eu vou aprender com alguém que já maquiou 45 caras diferentes, ou muito mais, né? Então, assim, se eu quero aprender a fazer geleia, eu não vou fazer um curso de geleia com quem só faz geleia para si mesmo. Gente, eu faço a minha geleia, ela é ótima, eu adoro, é a melhor geleia do mundo, segundo quem? Segundo eu mesmo. Você já vendeu a sua geleia para alguém? Não. Então por que você é o melhor em fazer geleia? Tem um detalhe importante, assim, eu falo muito isso para os meus amigos, principalmente os meus amigos de nutrição e educação física. Porque todo mundo quer dar dica de nutrição e educação física na internet. Tudo que é blogueira magra acha que pode vender shake para emagrecer. E aí eles ficam muito chateados, porque todo mundo estudou, investiu no conhecimento, estudou tempo, carreira, pegou o seu ônibus lotado, correu atrás, sabe, passou seus perrengues, fez um estágio ganhando pouquíssimo para aprender e ganhar experiência. Beleza, a blogueira está lá produzindo conteúdo, e você? Se tem alguém roubando o seu espaço, é porque você não está ocupando ele. Verdade. A blogueira está lá gravando vídeo todo dia. E você está aí com medo de gravar vídeo, porque você acha que as pessoas vão achar seu nariz torto. E aí a blogueira está dando dica de exercício, e as pessoas estão fazendo exercício pendurado, abdominal de cabeça para baixo, aquele inferno daquela abdominal morcego, não sei quem que inventou aquele negócio. Se fosse para eu ficar de cabeça para baixo, a natureza tinha me feito com 2 asas. Que teve um acidente. As blogueiras botavam isso na internet todos os dias, eu não sei se vocês lembram, penduradas lá naquela estrutura da academia para fazer uma abdominal alta. Um dia a menina caiu, ficou tetraplégica. Mas assim, é óbvio que ia acontecer, mais dia menos dia. Na época eu conversei com vários professores e eles me diziam: Aline, o exercício ele até tem uma exigência, ele até é eficiente, mas é muito arriscado, não vale a pena você arriscar ficar tetraplégico para fazer um abdominal. Tem outras opções. Você consegue chegar no mesmo lugar por caminhos muito mais seguros. Esse é o papel do profissional, que tem que estar aqui gravando vídeo. Ah, mas eu faço vídeo, pouca gente vê. Ah, mas dá muito trabalho. Ah, mas eu faço vídeo, dá 3 curtidas. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Tem dia que eu faço live para 3 pessoas. Todo começo é assim. Só começa do topo quem é herdeiro. Quem é Hellis Mortal começa lá de baixo, sacou? Eu comecei entregando panfleto no Cidade Madureira, amor. Mais embaixo que isso, pior que tem. Não posso nem brincar. Pior que tem. Mas, né? Então, assim, você só vai conseguir chegar lá na frente se você começar. Então, começa logo. Então, a gente precisa buscar construir também no público, e é um dos meus papéis, isso é um dos meus pilares no meu Instagram, e em todas as minhas comunicações, a gente precisa construir no público um critério de buscar informação de fontes confiáveis. Então, tudo bem você seguir a blogueira que dá dica de que esmalte usar essa semana, que está super antenada com as últimas tendências de moda, beleza, maravilhoso. É um papel importante, eu não estou aqui diminuindo, não. Mas quando for para escolher que dieta você vai seguir, procura um nutricionista. Se você quebra a perna, você vai para um blogueiro engessar? Eu tenho certeza que tu vai procurar um ortopedista, se duvidar, tu vai querer chegar no consultório dele e ver o diploma dele na parede. Moço, o senhor já consertou quantas pernas? Por que nas outras coisas a gente não leva a sério assim? Quando a gente fala, por exemplo, de dieta e exercício físico, quando a gente fala de informação. Teve uma época que estava muito na moda aquela máscara preta para espinha, que arranca a sua alma. Eu olhei aquela máscara e falei, meu Deus, essa máscara maravilhosa, que faz uma limpeza de pele foda, não sei o quê, papapá. Cheguei em casa, meti a máscara no rosto. Quando eu fui tirar, Eric, eu pedi a Deus a salvação. Ela arrancou tudo, inclusive a pele. 2 dias depois, eu cheguei na minha dermatologista com a cara toda esfolada de pele que eu tinha arrancado com a máscara. E fica exposto, machuca, bate sol, mancha, não sei o quê. Aí eu fui lá para a dermatologista consertar. Eu ouvi a blogueira, fiz merda e fui para a dermatologista consertar a cagada. Desculpa o palavreado, mas só assim, cara. Só dá para explicar assim, e eu fiz isso. Eu tenho uma dermatologista, graças a Deus, que eu posso consultar. Antes de meter aquilo na cara, eu não podia ter perguntado à doutora Fabienne, desculpa incomodar aí o silêncio da sua tranquilidade, mas eu vi aqui uma máscara milagrosa
interessante na internet, queria testar. Você acha uma boa ideia? Ela teria dito: "Não, faz essa". Aí a gente pega, né, o tempo de investimento de estudo, de capacidade profissional das pessoas e joga no lixo quando a gente faz um negócio desses. Cara, muito legal esse papo aqui com você. Só para a gente finalizar aqui e condensar todas essas informações, eu queria que você fizesse um resuminho aqui em 2 pontos. Vamos lá. Principal erro que as pessoas cometem aí, tá? E um passo para a pessoa começar hoje mesmo a vencer esse medo de se expor, para Tá. ela dar as caras mesmo. Primeiro erro é tentar fazer sozinho, sem buscar informação, sem buscar ajuda, sem buscar parâmetro. Porque você vai se ver em muitas situações que vão te fazer parar. Primeiro passo é começar, além de procurar informação, de procurar fonte confiável de informação, é experimentar. Então grava para você mesmo. Joga todo o resto fora, não precisa mostrar para ninguém. Pode ser na hora que não tiver ninguém em casa. Grava só você para você. Conta uma história. Fala uma coisa que você gosta, fala do seu cachorro, sabe? Para você começar a se acostumar com você fora de você, porque o vídeo ele dá esse susto, porque a gente se vê inteiro fora da gente, que é diferente do espelho, é diferente da fotografia. No vídeo a gente se vê na nossa existência fora da gente, isso é muito surpreendente, isso é muito, eh, eu perdi a palavra, assim, isso é muita coisa, né. Você fala: "Caramba, isso dá um susto, isso é muito assustador". Então, assim, principal erro, não buscar informação, principal passo, começar a experimentar num exercício de você para você, sem cobrança. Eu Uau, diria que é show de isso. bola. Show de bola. Eu queria Massa, Érica. agradecer muito a sua presença aqui, Aline, nesse nosso podcast, essa nossa linha editorial aqui que a gente está testando. A gente está inaugurando esse novo canal, esse novo jeito de produzir conteúdo para vocês. A gente concluiu, que o Eric e eu, a gente trabalha juntos no Apresente-se, a gente concluiu que tinha que ser, de fato, através desse bate-papo. Então, o Eric, além de conduzir o conteúdo, porque eu começo a falar sobre isso, eu vou na lua e volto, vocês perceberam? Ele também tem o papel de trazer as perguntas de vocês para cá, né? De se colocar no lugar de vocês, porque o Eric não gravava vídeo antes de começar a trabalhar comigo. É isso, gente. Obrigada, obrigada, Eric. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a você que nos acompanhou. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Assim você ajuda a inteligência das redes sociais a levar esse conteúdo para mais pessoas, para as pessoas que querem empreender. Um abraço, Aline, e a gente se vê no próximo episódio. Como é que não ajudou esse conteúdo, gente? Que desaforo. Claro que ajudou, dá logo esse like aí. Eu, hein? Comenta, manda para os amigos. Tchau, gente.